Olá, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar fazendo mais uma mensagem, mais um dito do Senhor. Como é bom poder falar dele, falar o que ele tem colocado no meu coração. Eu espero realmente que essas mensagens, de alguma maneira, ela tem falado com você, assim como tem falado comigo, que ela consiga a cada dia te fortalecer, que ela te sirva como instrumento, como um alicerce para você chegar aonde você precisa, né? Que eu possa me sentir útil através disso, porque eu não acredito que seria por um acaso, simplesmente que Deus pediu, né, para que eu fizesse isso. Eu creio, né, que Ele já tem tudo preparado, as pessoas que necessitam disso, assim como Ele tem me preparado, né, para me conseguir fazer isso também. Mas eu sou muito grata por isso, porque essas mensagens elas têm me transformado. Eu sinto que é como se eu conseguisse ver o antes e o durante, né? Eu não posso nem falar o depois. Eu olho para trás, antes de eu começar nesse propósito, nesse projeto, eu vejo a diferença, né? Que eu era para o que eu estou sendo hoje. E eu não consigo mensurar como que eu serei amanhã. E eu creio e eu oro para que na sua vida seja assim também. Eu desejo isso realmente de coração para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida, que você consiga olhar para trás e que você consiga, sabe assim, enxergar o quão grande Deus é em fazer coisas na nossa vida, né? Tomara que você consiga ter essa experiência, pois ela é maravilhosa, ela é sensacional. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que a gente acaba fazendo no dia a dia e que muitas das vezes a gente não dá assim a devida atenção ou sequer a gente acaba dando atenção para isso. Eu queria falar sobre a fala, sobre a comunicação, sobre o meio de linguagem que a gente acaba se comunicando com as pessoas. Talvez você me conhece das mensagens, talvez você me conhece de antes das mensagens, ou talvez você ainda não me conhece. Mas por incrível que pareça, eu odiava falar em público, eu odiava falar. Eu cheguei a pensar até que eu odiava as pessoas. Sabe, eu tinha é tão bacana, vocês sempre vão me ver falando no passado. Eu tinha uma timidez extrema, algo que me amedrontava, que eu chegava a tremer, sabe, das mãos suar, de eu ficar nervosa, com dor de estômago, só de alguém falar comigo. Eu tinha pavor, pavor de telefone. Quando eu falava no telefone era com pessoas conhecidas, sabe? Eu estava amedrontada, eu não sei o porquê, né? E hoje eu fazendo isso, para mim está sendo uma libertação. Eu não sei o que essas mensagens têm chegado na vida de vocês, mas eu posso dizer que na minha, Deus tem usado ela assim para me libertar, né? Eu vejo o antes e eu vejo o agora. Parece duas pessoas completamente, sabe? Dá a entender assim que mesmo eu conhecendo a Deus, eu tendo Ele como meu Senhor e Salvador antes, eu vejo que hoje eu estou mais próxima dele. Hoje eu sei o que ele tem para minha vida. Hoje eu sei o que ele quer de mim. Então é como se hoje eu o conhecesse de verdade. Antes eu o conhecia de ouvir falar, de histórias, de ler, de testemunho de outras pessoas. Hoje eu conheço de viver. Né? Se você ainda não tem isso, deseje de coração, porque vale a pena. É uma experiência única e maravilhosa que a gente só quer viver mais e mais para Ele, para poder fazer a vontade dEle. Mas sobre a mensagem, o falar. Você já parou para pensar o quão importante é a fala, a comunicação? E você já parou para perguntar
para pensar, para analisar se você tem feito isso da maneira correta. Desde que nascemos, né, a gente aprende a falar, a gente começa a imitar alguns sons, a gente aprende com os nossos pais, com aquelas pessoas que cuidam da gente, a gente começa a falar algumas palavras. Então isso acaba meio que de natural. É, então, quantas vezes que a gente usa a comunicação, que a gente usa a fala de maneira errada? Hoje eu cheguei na conclusão que nós não sabemos falar. E quando falamos sem a direção do Espírito Santo, sem estar no direcionamento de Deus, às vezes a gente usa da maneira errada, ou às vezes a gente não usa quando é para usar. Eu vou tentar esclarecer isso da maneira que fique mais fácil para o seu entendimento. Quantas oportunidades que nós temos no dia a dia para a gente falar do amor de Deus, para a gente falar das maravilhas dele, para a gente lançar uma semente e a gente não fala. Quantas pessoas que a gente poderia, que a gente pode e que a gente vai libertar através de uma boa comunicação. A fala, ela é completamente especial, importante, mas nós precisamos saber utilizar. Nós precisamos a maneira certa de falar, a hora certa de falar, com quem falar. Tudo a gente tem que saber como fazer. Ela sendo usada de uma maneira sábia, ela edifica, ela constrói, ela solidifica as coisas. Mas se ela for falada de uma maneira errada, se as palavras forem colocadas de uma maneira que talvez no seu entendimento aquilo não é nada, mas se você não se colocar, se você não parar para se colocar mesmo no lugar de outras pessoas, aquilo pode ser uma ofensa. A maneira que você fala, o jeito que você fala, o tom que você fala. Então, muitas das vezes a gente acaba por afastar as pessoas, a gente acaba por deixar com que as pessoas nos odeiem. Quantas vezes que a gente acaba tendo uma má impressão de alguém pelo jeito que ela fala, pelo tom que ela usa, ou simplesmente aquele ditado, o meu santo não bateu com o dela. Tudo isso é a gente julgar o livro pela capa, mas que não vem ao caso dessa mensagem, que essa mensagem eu quero enfatizar sobre a fala, sobre a comunicação. Eu acho tão bonito quando as pessoas são sinceras. Não, eu falo a verdade, dou a quem doer. Não pode ser assim. Eu aprendi que a gente pode falar tudo, desde que seja na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, que a gente deve escolher as palavras certas para que aquilo não venha, como que eu posso dizer assim, enfurecer, não venha entristecer, mas que venha ser lançada diretamente para que seja uma boa semente. Eu percebi que o fato de eu não estar, que antigamente, quando eu não falava, eu perdi várias oportunidades, né, de falar o quão bom Deus é, o que Ele faz. Eu cheguei a pensar hoje sobre isso, e quantas oportunidades que a gente perde. Era como se a gente tivesse, digamos, vergonha. Não sei se isso acontece com você, né? Como eu já te disse, eu falo sobre as minhas experiências, sobre os meus sentimentos, né? Se isso bate com você, amém, que você possa tirar bom proveito disso. Mas era como se a gente tivesse vergonha de Deus. Era como se a gente quisesse o tempo todo agradar, a gente querer fazer parte de um grupo seleto de pessoas, né? Então, quantas vezes que a gente passou por despercebido em ser cristão? Você já parou para pensar?
às vezes as nossas atitudes não são atitudes de cristão. Às vezes a nossa vestimenta não é vestimenta de cristão. Às vezes a nossa fala, às vezes o lugar que nós estamos não é de cristão. Porém, a nossa maneira, a nossa essência, o nosso brilho, que não é nosso, mas é o Espírito Santo que habita em nós, que faz com que a gente tenha algo que as pessoas não sabem o que é, mas elas querem conhecer, elas querem estar perto. Mesmo que isso acabe, talvez, trazendo um pouco de, como que eu posso te dizer assim, que às vezes vai ter muito levante, vai ter muita coisa contra a nossa vida, mas o brilho do Espírito Santo, isso, ele não pode tirar de nós, ele mora dentro de nós. Jesus deixou ele, o nosso Consolador. Então, as pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo. Mas quantas vezes que a gente passa despercebido, que talvez naquele momento, se a gente pudesse lançar uma sementinha bem pequenininha da palavra de Deus. Tem até aquela passagem que eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Então você só lança semente, mas que nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos estar assim, ó, alinhados com Deus. Senhor, eu faço, é agora, como que é? E fazer. Sabe, eu falo